Capítulo 28 E mudança de atitude. O tempo passou rápido, e num piscar de olhos vários dias haviam terminado. Nesses dias, Xu Feng não pisou fora de sua casa. Além de estudar o terceiro estilo dos 3 estilos de trovões, ele refinava medicinas espirituais. Em poucos dias, Xu Feng foi de uma pessoa rica a uma pessoa pobre que não tinha nada. Mas felizmente, seu Dantian estava cheio, e pelas suas estimações, ele poderia avançar de nível mais uma vez, depois de consumir mais uma pérola espiritual. Mas a caçada pelas medicinas espirituais acontecia apenas uma vez por ano e a pérola espiritual era uma medicina espiritual de qualidade top. Se ele não tivesse confiado em Sumei, como Xu Feng teria pego uma coisa dessas? Então ele também sabia que avançar para o próximo nível não seria fácil. Sem que ele percebesse, o dia da reunião da família Xu tinha chegado. Nesse dia, 3 pessoas familiares vieram visitá-lo. Xu Yui, Xu Xué e Xu Wei. Xu Feng foi pego com a guarda baixa quando ele viu aquelas 3 pessoas do lado de fora. Não era tão estranho para Xu Yui visitá-lo, mas ele nunca tinha imaginado que Xu Xué e Xu Wei também viriam. Xu Feng, a reunião irá começar em breve. Venha conosco e poderemos voltar juntos. Xu Yui sorriu e disse. Oh! Xu Feng olhou para Xu Wei e Xu Xué com um pouco de hesitação. Xu Feng, vamos voltar juntos. Todos estão esperando por você. Xu Xué também falou, e além de sinceridade nos olhos dela, havia também um profundo arrependimento. Xu Feng, nós podemos ter nos desentendido algumas vezes, mas no final, nós continuamos uma família. Eu espero que você não guarde o passado em seu coração. Xu Wei também estava dando risada, e haviam alguns traços em seu tom de voz que estava admitindo seus erros. Xu Feng pensou um pouco e disse, tudo bem. Xu Feng não era uma pessoa de mente fechada, ou então, ele não teria salvo Xu Xué aquele dia. Em todo caso, ele também estava planejando voltar para a família Xu, então não seria má ideia se ele pudesse conversar com Xu Yui durante o caminho. Eles chegaram ao portão da escola Dragão Azur, e os membros da família Xu estavam realmente esperando por ele lá. Assim que viram Xu Feng, seus olhares não tinham a antiga inimizade. Melhor que isso, havia um pouco mais de respeito e além de respeito havia também alguma vergonha. Embora não tenha sido confirmado, muitas pessoas sabiam em seus corações que Xu Feng era a pessoa selvagem que massacrara as 40 bestas selvagens. Ele também ganhou o reconhecimento da Aliança Alada, então como eles poderiam ousar ofender Xu Feng? Xu Feng não pensou muito sobre isto. Apesar de tudo, no coração de Xu Feng, ele se via como um membro da família Xu. Passar um tempo junto de sua família era algo que ele naturalmente desejava. Mas ele também sabia que tinha sido sua força que causará a mudança na atitude deles. Mas por que isso importaria? Afinal, o mundo é grande. Mesmo se fossem uma família, velhos e jovens eram divididos pela força. No centro da província Azur, havia uma pequena cidade que fora construída ao lado de uma montanha, e era chamada de Cidade da Montanha Inclinada. A família Xu era governante da Cidade da Montanha Inclinada, eles tinham o controle sobre uma área de dezenas de quilômetros de terras e recursos. Os portões imponentes da família Xu estavam diante de seus olhos. Cavalos chegaram rapidamente e vários jovens rapazes e garotas impressionantes pularam deles. Eles eram Xu Feng e os outros vindos da escola Dragão Azur. Olhe, os jovens mestres da família Xu voltaram. Mantos de cor roxa. Esses são os símbolos dos discípulos da corte interna da escola Dragão Azur, certo? Impressionante. Eles são realmente da família Xu. E está certo. Talento é a coisa mais importante na estrada da cultivação marcial. O velho Yang, chefe do lado leste da cidade, usou toda a sua fortuna para que seu neto entrasse na escola Dragão Azur. Mas depois de ter entrado 10 anos atrás, ele estava apenas num grau nível de sua cultivação marcial. Isso simplesmente é incomparável com os jovens mestres da família Xu. Esse pode não ser o caso. Eu ouvi que uma pessoa chamada Xu Feng na família Xu continua como um discípulo da corte externa. Já que ele não tinha coragem de ver ninguém, ele não retornou por muitos anos. Então você não conhece toda a história. Embora aquele Xu Feng tenha o status de um jovem mestre, ele tecnicamente não é parte da família Xu. Ele foi trazido por Xu Yuan, então é normal se ele não tiver o talento dos outros jovens mestres. SHH,
você não deveria falar as coisas impulsivamente, ou então você terá azar se Shu Yuan ouvir isso. A chegada de Shu Feng e os outros atraíram inúmeros espectadores da cidade. Para eles que não tinham nada a ver com cultivação marcial, qualquer pessoa que cultivasse era um ídolo. Jovens mestres, vocês voltaram. Depois de entrar no quintal, os serventes da família Shu cercaram todos eles e ao mesmo tempo atraíram muitos jovens da família Shu. Havia um monte de jovens na família Shu, mas todos eles tinham entrado em diferentes tipos de escolas. Então, quando eles souberam que as pessoas da escola Dragão Azul tinham voltado, todos que eram de escolas diferentes queriam ver que nível Shu Wei, Shu Yu e os outros tinham atingido. Oh! Não é o Shu Feng? Você finalmente entrou na corte interna da escola Dragão Azul? Uma voz afiada e rude pôde ser ouvida, e vários jovens rapazes e garotas andaram para ver. A pessoa que os liderava era um jovem bem bonito. Ele se chamava Shu Shun, e era um discípulo de uma escola de segunda linha, Escola dos Mil Ventos. Ele tinha feito 18 anos esse ano e tinha cultivação no 5 graus nível do domínio espiritual, igual a maioria dos membros da família Shu. Ele também era hostil com Shu Feng desde que era pequeno. Se eu bem me lembro, você também entrou na corte interna da Escola dos Mil Ventos com a idade de 15 anos, certo? Shu Feng sorriu levemente e disse. Você está certo. Depois de entrar na corte interna, em 3 curtos anos eu alcancei os 5 graus nível do domínio espiritual. Você pensa que pode se comparar comigo? He. Entrou na escola dos Mil Ventos com a idade de 15 anos, mas apenas alcançou os 5 graus nível do domínio espiritual com 18 anos. Uma melhora tão lenta e ainda mostrando tanta arrogância. Você não pode ser um pouco melhor? Você está desdenhando de mim? Você quer treinar um pouco? O rosto de Shu Shun estava bastante feio e ele estava impaciente para dar uma lição em Shu Feng. Você não é nem mesmo qualificado para treinar comigo. Shu Feng lançou um olhar de desdém e andou para dentro da residência Shu. Droga! Quem o deu aquela confiança e ousadia para ser tão arrogante? É melhor ele não participar na competição da família Shu ou então vou espancá-lo até a morte. Olhando para as costas de Shu Feng, Shu Shun rangeu seus dentes de raiva. Shu Shun, eu te aconselho a não irritar Shu Feng. Justo naquele momento, os irmãos Shu Shen e Shu Zhen andaram para perto dele. O que vocês querem dizer? Vocês pensam que eu não posso vencê-lo? Shu Shun ficou com ainda mais raiva. Vendo que ele era muito teimoso, Shu Shen e Shu Zhen estavam com muita preguiça para darem atenção e então seguiram para suas próprias residências. 2 enganações. Como eles ficaram tão sem espírito depois de 1 ano? Shu Shun olhou para os dois com desdém. Os dois estão certos, como seu irmão mais velho eu também irei te dar um conselho. Shu Feng não é tão fraco quanto você pensa. Eu não irei especificar, então entenda da maneira que quiser. Shu Wei também veio e deu um tapinha nos ombros de Shu Shun. Depois disso, Shu Yui, Shu Gao e os outros também disseram algumas palavras para Shu Shun. Embora fosse bem camuflado, haviam fortes mensagens de aviso. Essas pessoas. Eles ficaram estúpidos na escola Dragão Azul? Não precisa nem falar de Shu Yui, mas por que Shu Wei e os outros estão tão covardes? Olhando para as costas de Shu Wei e os outros saindo, Shu Shun estava um pouco perdido. E está certo. Não era Shu Wei e Shu Zhen quem mais zombavam de Shu Feng? E também Shu Shue. O que aconteceu com eles? Ao mesmo tempo, as pessoas atrás de Shu Shun tinham rostos de confusão. Eles não podiam entender. Ano passado, Shu Wei e os outros estavam sempre humilhando Shu Feng sem nem se segurarem. Eles não deixaram passar nada e expunham as coisas feias que Shu Feng tinha feito na escola Dragão Azul. Por que parece que todos eles mudaram completamente?